Escola Bíblica Dominical. O Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana Reformada apresenta História de hoje. Quem é esse? Jesus acalma a tempestade. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, gente, tá frio aí? E eu tô com frio hoje aqui, tô até agasalhada. Tá fazendo frio esses dias, né, gente? Ai, muito bom estar aqui com vocês em mais uma escola bíblica dominical da IPRA. Que bom que você está aí acompanhando todos os estudos que a gente tem feito sobre o nosso querido Deus, sobre a palavra, sobre muita coisa, né, gente? A gente tem aprendido muita coisa com a palavra de Deus, né? E por isso que a gente tem que estar sempre estudando a palavra de Deus, acompanhando na Bíblia, né? Pra sempre estar, ó, juntinho com o Senhor. Pessoal, antes de eu começar a aula, eu queria dar um recadinho para vocês e falar que eu tô muito, mas muito feliz com vocês. Esse grupo tá tão movimentado, vocês estão postando tanta atividade, tem deixado as tias tão felizes. É muito gratificante ver que vocês estão fazendo as atividades. Deus se alegra muito, a gente aqui se alegra muito também, viu? E eu queria, sabe, mandar um beijinho especial para algumas crianças, principalmente. Tem um menininho, gente, que ele vai lá na igreja, ele chama Pedro Henrique. E ele levou uns desenhos pra tia que eu fiquei tão feliz, tão emocionada. E inclusive, esse desenho tá todo guardadinho, viu, Pedro Henrique? Obrigado, meu querido. E, gente, e todo esse pessoal que tá postando aí no grupo? Gente, o Pedro Henrique da tia Fabiana, o Luca, a Ana Laura, o Theo, o Davi, a pequena Luísa da tia Gi. Beijo pra vocês. Quanto desenho lindo, quanta atividade linda. O Alan, o Paulinho lindo, o Pedro da tia Aline, a Laise. Já falei da Ana Laura também, que só posta coisa bonita lá também, na Laura. A Gigi não tem postado, mas eu sei que você tem feito as atividades. Posta lá, Gigi, pra gente ver. Gente, a gente fica muito feliz de coração, viu? Continuem firmes no caminho e façam as atividades. Bora pra aula? Bora, tia Paty. Gente, nós vamos continuar a aula que a tia Clarissa deu a aula passada, que ela falou sobre milagres, o milagre que Jesus realizou, que foi de acalmar uma tempestade. E nós vamos continuar falando quem é esse? Quem é esse, gente? Quem é esse que acalma uma tempestade? Hoje a tia vai continuar falando sobre esse Deus maravilhoso, né? Então vamos lembrar, o que a gente estudou foi o milagre que Jesus acalmou a tempestade, né? E ele tá lá em Marcos 4, de 35 a 41, tá? Se vocês quiserem lá, peguem a Bíblia, quiser acompanhar, a tia vai relembrar. Mas hoje a aula nós vamos saber quem é esse que acalmou o mar. Mar, gente, você sabia que era um lago tão grande que eles consideravam mar? Era o Mar da Galileia. De tão grande que esse lago é, falaram que ele era o Mar da Galileia. E, gente, os discípulos de Jesus, eles eram pescadores, vocês sabiam disso, né? Eles pescavam. E eles moravam naquela região lá e conheciam tudo lá, né? Vocês se lembram o nome dos discípulos? Quem lembra? Tia vai ajudar, ó. Pedro, André, João e
Tiago. Esses eram os discípulos de Jesus. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar é o seguinte. A tia Clarissa falou que Jesus estava fazendo o que aquela hora que deu aquela tempestade imensa lá? Quem lembra? Jesus estava dormindo. E por que será que ele estava dormindo, gente? Jesus tinha pregado o dia todo. Jesus ficou o dia todo ensinando as pessoas a palavra. Através do quê? De parábolas. Muito bem. Quem sabe o que é parábolas? Parábolas são histórias. Então Jesus, ele falava do amor de Deus através de parábolas, de histórias. E gente, mesmo assim, e já era no final do dia quando eles iam pegar aquele barco lá para atravessar o mar da Galileia. Jesus estava super cansado, né? Então, eles tinham que atravessar o mar da Galileia. É aonde começa a história em Marcos 4, tá? Que é 4:35, tia Paty. 4:35. Gente, quando a gente escutou toda aquela história que a tia Clarissa contou, o que a gente pôde observar? Primeiramente, fiz até um barquinho aqui, ó. Quem quiser, dos maiores aí, pegar 3 papel branco para fazer um barco e quiser escrever aqui comigo, ó. Jesus é 100% homem. A tia Paty vai explicar hoje por que Jesus é 100% homem. Gente, na hora que começou aquela tempestade, Jesus estava dormindo lá no travesseirinho dele. Por que será que ele estava dormindo? Porque, como eu disse, ele é 100% homem, ele estava cansado. Mas peraí, como Jesus pode cansar ao ponto de dormir? Se ele não é Jesus, ele não é o Filho de Deus? Gente, ele é Jesus, o Filho de Deus. Mas quando que Jesus se encarnou, ele se tornou a semelhança de nós, ser humano. Mas com porém, tia Paty, sem pecado nenhum. Mas Jesus, ele veio como criança. Ele foi criança, como ele nasceu lá da Maria, né? Lembra? Ele foi bebê, ele foi criança, ele caía quando criança, ele se machucava, ele brincava. É verdade. Gente, se ele caía, se ele se machucava, ele também ficava cansado. E ele, como filho de Deus, ele precisou se tornar homem, ser humano, como eu, como você, para cumprir uma promessa. Uma promessa que Deus fez, sabe para quem? Para uma pessoa lá no Jardim do Éden. Quem lembra? Quem sabe quem era? A Eva. Deus fez uma promessa para Eva. Sabe que promessa que foi essa? Deus falou assim para Eva: Eva, o seu descendente será o Salvador. Como assim um seu descendente? Um ser humano. Então, Deus enviou seu filho como humano. Ele se encarnou como humano, como pessoa. E por que isso, gente? Para receber o castigo pelo pecado em nosso lugar. Jesus precisou se fazer assim como a gente, ser humano. Ele não era fantasma, nem estava num corpo disfarçado, não. Jesus era de carne e osso, gente. Carne e osso, como eu, como você. O Filho de Deus era realmente uma pessoa normal,
sentia fome, ele sentia cansaço e ele sentia dor. É. A única coisa que Jesus nunca fez, quem sabe o que é, que a gente infelizmente faz, né? Que é totalmente diferente da gente, Jesus de nós, é que nós somos pecadores. A gente peca. Jesus não tinha pecado nenhum, mas ele era homem, um ser humano. E por que será, gente, que Jesus fez tudo isso por nós? Quem sabe? Por amor, porque ele nos ama. Então, gente, aqui no barquinho da Tia Paty, ó, Jesus é 100% homem. Por que ele é 100% homem mesmo? Porque ele se cansa também. Então, a hora que ele estava dormindo lá na popa do barco, no travesseirinho dele, num sono profundo. Por quê? Porque ele estava cansado. Então, sim, ele era 100% homem, ok? Vamos para outra característica de Jesus que a tia vai falar para vocês. Jesus tem o controle sobre toda a terra, sobre toda a natureza. Pode escrever também aí, ó, sobre toda a terra ou sobre toda a natureza. Vocês, fala pra mim. Quem já viu uma tempestade? Uma tempestade de verdade. Talvez vocês possam ter visto em algum noticiário. Aqui nós já tivemos várias chuvas bem fortes, que já derrubou árvore, né? Mas a tia tá falando de tempestade, de tsunami, daquele mar que vem, que levanta aquela onda, engole uma cidade inteira. De que mais? De furacão, tornado. Existe isso, viu, gente? Não aqui no Brasil, mas existe. Terremoto. E para Jesus existe tudo isso? Gente, para Jesus não existe nada, nenhuma grande força da natureza que ele não possa controlar. Ele tem o controle de tudo. Por que ele tem o controle de tudo, gente? Quem sabe? Ele é o Senhor de toda a natureza. Quando Deus criou todas as coisas lá no começo do mundo, Jesus estava lá. A Bíblia diz lá em João, deixa eu te ver aqui, João 1:3, que quem quiser ver lá depois, dá uma olhadinha. Aqui em João 1:3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus tem o controle de toda a natureza. Como ele tem o controle de toda a natureza? Porque foi ele que criou. Ele é o criador. Ele que manda em tudo. Ele manda no sol, ele manda na chuva, no mar, na tempestade. Então, lembra aquela hora que tá lá, que a história lá que a tia Clarissa contou, que tinha raio. Nossa, e que raio! Tinha ondas, gente, estavam tão forte, que já estava entrando água no barco. O barco poderia afundar. Então, na hora que tava tudo, aquela onda, o barco quase virando, tava aquele vento forte. Jesus, acalme-se, mar. O mar se acalmou, o vento parou. Então, por quê? Porque ele manda. Ele tem controle sobre tudo. Foi ele que criou tudo isso. Então, Jesus tem o controle sobre toda a terra e controle sobre toda a natureza. Vamos para a próxima agora. O próximo barquinho da Tia Paty. Aqui. Jesus é 100%. Quem consegue ver aí? Tia Paty, para com esse barco aí. Jesus é 100% Deus. Por que ele é 100% Deus?
Muitas pessoas às vezes falam assim: ah, Jesus era o Filho de Deus? Era. Jesus é Deus? É, gente. Ele é Deus também. Como assim, tia Paty? Gente, vamos imaginar lá naquele momento para a tia Paty continuar explicando para vocês. Ó, nós sabemos que Jesus é Deus. E os discípulos, aquela hora? Eles perceberam essa verdade quando? Vocês sabem? O que vocês acham? Eles estavam desesperados, imagina. Gente, nós vamos morrer aqui. Esse barco vai virar. Olha essa tempestade. Hã? Eles estavam desesperados porque eles sabiam, eles eram pescadores. Eles trabalhavam lá naquele lugar, então eles conheciam tudo. Então eles sabiam que era comum tempestade lá. Aquela, sabe, a tempestade que vem, chove e vai embora. É normal, né? Acontecer isso. Mas, como aquela tempestade, naquele dia estava forte, era realmente uma tempestade. Mas o medo que eles estavam, gente? O medo era muito grande, porque a tempestade, como eu te falei, era muito forte. Então, o que eles acharam? Porque eles falaram assim, eles estavam tão apavorados que eles foram lá. Gente, vamos acordar Jesus, acorda Jesus, acorda Jesus. O que você acha que eles acharam que Jesus ia fazer? Eles iam falar assim, às vezes ele pode orar e pedir para Deus ajudar. Foi o que eles acharam, gente. Quando eles viram Jesus levantando e ele mesmo acalmando o mar, ele virou e acalme. Ele acalmou. Todos os discípulos ficaram assim, ó. Ele é o Deus. Ficaram com grande temor, grande respeito. Naquele momento eles perceberam que Jesus era Deus. Os discípulos reconheceram que não estavam apenas na presença de um mestre maravilhoso ou de um grande profeta. Não, eles estavam diante do próprio Deus. Porque, gente, alguns discípulos naquela época, por intermédio de Jesus, Jesus tinha concedido, lá naquela época, né? Jesus tinha concedido aos discípulos em fazer alguns milagres de curar, né? De expulsar demônios, mas não um milagre como aquele, que somente o Criador poderia fazer. Então, os discípulos ficaram, ele é Deus. Então, gente, Jesus era 100% homem? Sim, como a tia já explicou. Jesus também é 100% Deus. Gente, os discípulos, eles conviviam com Jesus, né? Eles andavam para cima e para baixo com Jesus, porque Jesus, o que Jesus fazia? O que Jesus fazia mesmo, que a tia falou? Ele pregava, ele ensinava através de parábolas, de histórias. Mas eles não haviam percebido que Jesus era de fato Deus. E na Bíblia, a gente vai ver várias histórias que Jesus fez grande coisa no passado. É verdade. A gente tem que ler a Bíblia, ver tudo isso, porque são grandes coisas, Senhor. Verdade, são grandes coisas e maravilhosas. Gente, e os discípulos, quando Jesus fazia essas coisas, alguns milagres, às vezes eles ficavam assim, eles ficavam temerosos, sim, mas assim ainda eles tinham dúvidas. Às vezes a gente pode ter a certeza que mesmo nos momentos difíceis, a gente fica assim, ai meu Deus, vou pedir para Deus. Mas a gente tem que ter confiança, a gente tem que confiar que mesmo nos momentos mais difíceis,
Deus é conosco, Jesus é conosco, assim como ele foi com os discípulos dele naquele momento de desespero que eles estavam. Então Jesus vai socorrer a gente quando a gente precisar, e como ele socorreu os discípulos, nós temos que crer e confiar. Amém? Amém. Crianças, essa foi a aula que a gente teve hoje dos barcos aí, falando de quem é esse. Agora vocês sabem quem é esse. Jesus é 100% homem, Jesus tem o controle sobre toda a terra e Jesus é 100% Deus. Ó, os 3 barquinhos da tia Pati aí, ó. Atividade, a tia vai falar já já, para vocês darem continuidade aqui, né? Agora eu gostaria de fazer uma oração e falar com o nosso Deus. Vamos lá? Querido e amado Senhor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos faz. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Criador, por ter o controle sobre tudo, Senhor. Obrigado, Deus, por tanto sacrifício e por tanto amor. Pai querido, nos ajude a confiar e crer no Senhor, que o Senhor sempre nos ajudará e sempre estará conosco. Fala sempre aos nossos corações. Em nome de Jesus que oramos e lhe pedimos. Amém. Amém? Amém. Crianças, a atividade é fazer os 3 barquinhos, tá? Pode fazer assim, ó, no papel, ou se vocês quiserem também pode desenhar na folha, tá? E aí vocês escrevem, né, o que a tia falou aí, que quem é esse? É Jesus, 100% homem. Jesus tem o controle sobre a terra, sobre a natureza, e Jesus é 100% Deus. E dentro do barquinho, vocês podem desenhar aqui dentro, tá vendo, ó? Essa parte aqui, pode ser aqui também, ó. Vocês desenham alguma passagem que vocês lembram, que vocês gostaram da história. Pode ser quando Jesus levanta e acalma o mar, pode ser o mar, pode ser Jesus dormindo, pode ser os discípulos com medo. Alguma passagem da história vocês desenham aí dentro do barco e posta lá pra gente, tá? Vou deixar para vocês aí 2 cânticos, um é Milagres, que é da nossa revista aí que a gente está fazendo as aulas, e outro, gente, é um cântico que me tocou muito antes de gravar a aula, que a tia orando veio esse cântico no coração e eu vou pedir pro pastor tá pondo para vocês. É aquele assim: sobre a terra, é soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. tu és Senhor absoluto. É muito lindo esse cântico também. Então a tia vai pedir pro pastor pôr lá, né, para vocês louvarem ao Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito, que Ele nos fez e Ele fará. Tá bom, crianças? Olha, espero que vocês tenham gostado e que vocês estejam sempre acompanhando, mandando os bilhetinhos, os desenhos, as atividades para nós, para as tia, para tia Clarissa, para tia Pati, para tia Pati aqui, para tia Dai, né? Que todas ficam muito felizes, viu? Gente, obrigada mais uma vez e a gente se vê na próxima EBD, tá bom? Beijo no coração. Tchau! Oi, tia Clara. Esse é tempestade. Esse é o Jesus acalmando a tempestade.
E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4:41.